Será que ainda vale a pena investir na Wiz ou depois do final do contrato da Caixa, já aquela empresa que você olha e, cara, esquece que não vale mais? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui tá falando Pedro Guedes, sou economista e criador do canal. Hoje vamos falar um pouquinho da Wiz, uma empresa que subiu bem nos últimos meses e simplesmente os investidores começaram a me perguntar muito sobre o que eu acho dela, já é uma empresa que eu falo bastante todos no IZT. Mas será que ainda vale a pena investir nela ou os investidores estão só olhando cotação e esquecendo dos fundamentos, que é o que realmente importa? Vamos falar sobre ela. Então, falando aqui um pouquinho da cotação da Wiz, se a gente parar para ver, ó, desde o começo do ano para cá, a Wiz teve um crescimento muito bom, ali de 32%. E se a gente parar para ver desde o 28 de abril, né, do mês 4, se a gente olhar para ver esse período daqui, a gente consegue ver que subiu 25%, né? E desde a mínima do ano, 42%. Então, realmente é uma alta expressiva, né? Enfim, 32% é uma alta muito boa para um ano. E muitos investidores começam a ficar de olho e pensar, cara, vale a pena investir? Vale a pena investir? Porque, na verdade, vocês estão só olhando cotação. Verdade seja dita, não vamos enganar aqui a ninguém. Mas o grande ponto aqui é a gente entender se ainda faz sentido e o que é que aconteceu na Wiz. Então, vamos entender primeiro quem é a Wiz. Então, ó, Wiz Soluções e Corretagem de Seguros é uma empresa brasileira corretora de seguros e está envolvida em desenvolvimento e implementação de soluções de automação de negócio, combinando serviço financeiro e seguro para encontrar necessidades dos seus clientes. Ela atua como uma corretora entre seguradora e banco e está envolvida na venda de produtos de seguros individuais e empresariais, previdência, capitalização, consórcio e distribuição de canais. Seus produtos de seguro incluem a pólice de seguro de vida, hipoteca, crédito, seguro automotivo, seguro de propriedade residencial, empresarial de multirrisco e outros produtos. Então, um ponto-chave aqui primeiro é você entender que a Wiz ela não é uma seguradora, tá? Ela não é a seguradora. Pelo que seria uma seguradora? É o Porto Seguro da vida. Você vai lá, tem o seguro do carro da Porto Seguro, você bateu o seu carro, você liga para Porto Seguro, a Porto Seguro que vai assumir, enfim, todo o pagamento, etc. Ali, como você deve conhecer uma boa seguradora. Mas, né, aqui ela é uma corretora de seguros. O que é que ela faz? Como aqui já diz, ó, ela atua, né, entre a seguradora e o banco. Esse aqui é um ponto muito chave. Então ela faz a venda de seguros de uma corretora para o produto final. O produto final ele pode ser pessoa física, pode ser empresa. Bom, vocês já entenderam como é que funciona. Então, esse aqui é o ponto chave. O que é que a gente também precisa entender? Não tem como a gente falar da Wiz sem falar da Caixa. A Caixa era o contrato que a Wiz tinha. Então, antigamente o contrato encerrou lá em 2021 e, cara, era um contrato muito rentável. Para quem acompanha, sabe que o contrato com a Wiz era um contrato absurdo de rentável, né? Então, se a gente parar para ver aqui, ó, se a gente pegar os anos, olha a margem dos contratos ali com a Caixa, batendo 50%, 60%. Eram realmente margens muito boas, né? Os contratos eram absurdamente altos, margem batendo 40%, enfim. E simplesmente, do dia para noite, a Caixa decidiu finalizar o seu contrato com a Wiz e ela teve que buscar novas fontes ali de seguradoras para estar vendendo. Então, basicamente foi isso que aconteceu. E não à toa que exatamente lá próximo no ano 2021, a Wiz teve essa alta gigantesca aqui, como a gente pode ver. E do dia para noite, tão rápido quanto subiu, caiu também, como vocês podem acompanhar, né? Então, a Caixa antes da Wiz era uma coisa. A Caixa depois da Wiz é outra história. E aqui tem um ponto que muita gente se engana, tá? Que é o que acontece. Você olha aqui e diz, cara, mas qual é o problema da Wiz? A gente olha ano após ano, receita crescendo, 14% de aumento de receita ao ano. Então, mesmo depois do contrato ali da Caixa, né, 2021, que foi quando finalizou, cara, a gente tem, ó, 2022, 23, 24, agora 2025, cara, crescendo receita, EBIT crescendo, lucro crescendo. Onde está o verdadeiro problema aqui? Onde é que você está vendo o problema? Se é que existe um problema aqui nessa operação da Wiz. Quando a gente muda aqui os dados da CVM para Morningstar, notem que o lucro foi bem menor. Lucro líquido, 160, 170. E se eu volto aqui para o dado da CVM, a gente tem um lucro, ó, de 300 milhões de reais. Aqui é onde está o pulo do gato, o ponto-chave para você entender a Wiz. Se a gente volta mais um pouquinho ainda mais na parte aqui de valuation, que eu quero mostrar para vocês, isso aqui eu sempre deixo muito claro, tá? Isso aqui é muito importante, se chama lucro líquido dos não controladores. O que é que isso quer dizer? Quando a Wiz fechou essas novas parcerias, então com BMG, Banco Inter, entre outros bancos, ela simplesmente abriu mão do percentual do lucro da empresa. Então, note que curioso, 46% de todo o lucro que você vê lá, onde eu mostrei, ele vai para as seguradoras, vai para o BMG, vai para o Banco Inter, entre as outras empresas agora de seguros. Então, ó, quando a gente vem em balanço e pega os dados da CVM, note que o lucro ali, ó, é um lucro de 300 milhões, mas quando a gente pega os dados da Morningstar, que ele já faz esse desconto, ele pega somente os lucros do controlador, ou seja, o lucro do seu, que é sócio ali do negócio, que você é acionista da empresa, cai para 160, 169 e 160. E aí você vê que os
dados não são a mesma coisa, que os números não são iguais, que a Wiz está patinando, a Wiz está andando de lado. A Wiz é uma empresa ali, ó, que hoje em dia vale 170 milhões ali de lucro no ano, e se a gente for ver aqui, ó, o valor de mercado, hoje em dia a Wiz é uma empresa valendo 1 bi, tá? Então faz sentido. Lá atrás, 2021, a empresa valia 2,8 bi. 2,8 bi. E aí, quando a gente para ver, ó, 2021, a empresa tinha 200 de lucro valendo 2 bi, mas quando a gente pega os dados da Morningstar, a gente vê ali, ó, era um valor diferente. Na questão preço-lucro, né? Enfim, se eu for fazer essa comparação. Então, um primeiro ponto chave aqui é você entender isso. É que antes da Caixa era uma empresa e depois da Caixa, depois de 2021, é outra empresa. E aqui, ó, eu queria mostrar para vocês o resultado por participação. Então, olha só, a Wiz hoje em dia, ela tem parceria com a BMG, corretora, BRB Seguros, Inter Seguros, aí tem lá, né, outros parceiros, o Corporate, os parceiros, o Concept, enfim, por aí vai. Só que olha que curioso, aqui a gente tem, ó, 2025, primeiro tri de 2025, a gente tem o EBITDA consolidado, né, do primeiro tri, que dá 121 milhões, 122 milhões ali de EBITDA. Desses 122, note que teve até agora uma coisa que eu não falei nessa tabela, se chama runoff. O que é runoff? Runoff é o residual dos contratos da Caixa. Então, quando a Caixa finalizou o contrato, era esperado, assim, mais ou menos o mercado previa que simplesmente, vai terminar ali e tal, o contrato da Caixa com a Wiz vai morrer, vai, tipo, simplesmente a receita vai para zero da Caixa. Só que não foi isso que aconteceu. Os contratos tinham vencimentos diferentes, vencimentos mais longos, alguns mais curtos, e a receita foi caindo aos poucos. Não à toa que se a gente parar para ver aqui, ó, hoje em dia, dos 122 milhões, que está aqui, ó, 122 milhões desse valor aqui, 45, tá? 45,5 desse EBITDA, ele é do runoff, ou seja, ainda é da Caixa. Pô, fazendo uma matemática básica, 45 com mais 45 dá 90, 90 com mais 45, a gente tá falando de 135. E nota que quase um terço do valor hoje em dia ainda do EBITDA vem do contrato da Caixa, que já morreu, né? Do residual, né? Runoff é do residual do contrato da Caixa. Então note como ainda assim é significante o residual do contrato da Caixa para a Wiz. E se não tivesse isso, pô, seria muito pior. Né? O ponto é esse, é muito pior do que está sendo. Então, o primeiro ponto-chave é esse. E quando você olha o restante, o segundo maior contrato, o segundo maior contrato é da BRB, com 23 milhões. É metade da Caixa. Dá o quê? 20% ali do EBITDA? É exatamente isso, 19% do EBITDA, mais ou menos. Então, note que, cara, é uma diferença significativa. E aí, vamos para a margem EBITDA, ou seja, o quanto de margem esse contrato da Caixa dá? 94%. Vocês veem como é uma rentabilidade absurda esse contrato da Caixa? Enquanto os outros é ali, ó, 8,75, ali 87, 80, são bem menores. 94 é uma margem muito, muito, muito alta, tá? Não à toa que quando a gente para ver na margem líquida, o que é a margem líquida é basicamente ali o lucro líquido dividido pela receita bruta. Quando a gente arruma a margem da Caixa ainda continua 94%. E quando a gente vai olhar a margem dos outros, aí é que cai mais. É 53, 40, 50, 30, 30. Então note que é quase o dobro, pô. Não é o dobro, né? Pô, é quase o dobro. Então a margem do contrato da Wiz com a Caixa era muito alta e realmente caiu muito. Não à toa que a receita caiu. Então o primeiro ponto para você analisar a Wiz é você entender isso. O lucro líquido dos não controladores, o resultado que você vê lá, não é o resultado real da empresa. Esse aqui é o ponto-chave, tá? Dito isso, se você for analisar o Wiz, o que você precisa fazer é começar a analisar o Wiz daqui, ó, 2022 para cá. É aqui que você analisa o Wiz desse jeito. E aí, você esquecendo qual passado, você consegue entender que a Wiz, ó, é uma empresa que está crescendo modesto, 7,8 ao ano. Então, assim, é uma empresa mais tranquilinha. Por mais que ela cresça 15 de receita, o lucro ainda é muito baixo. É uma empresa que a dívida que você está vendo aqui não é a dívida real da empresa. Então, também tem que prestar um pouco de atenção nisso. Daqui a pouco eu comento sobre. Então, é uma empresa que, assim, é o que eu digo. Se você falasse assim, vou analisar a Wiz isso em 2021, eu falo, você é maluco? Você é maluco, você não sabe o que você está fazendo. Agora, em 2025, você falar isso pra mim, beleza, dá pra analisar. É a melhor empresa do mundo, crescendo muito? Porra, não é. Verdade seja dita, não é. Tem coisa melhor? Porra, tem coisa muito melhor na bolsa. Mas é aquele tipo de empresa que eu digo, daria pra começar a paquerar. Ponto. Você paquera. É isso, tá? Você fica olhando o resultado. Vamos lá.
Assim, eu não quero entrar muito a fundo nos detalhes aqui da Wiz, até para não esticar muito nesse vídeo, mas vamos lá, os destaques: receita ali tirando as comissões subindo 12%, receita de seguro 22%, receita do segmento de crédito e consórcio 14%, EBITDA consolidado crescendo 13%, né? Então, beleza, um resultado legal. Destaque dando para o segmento de seguro, como a gente está vendo aqui, 22%. Desempenho ali de destaque para Inter, BMG e Wiz Corporate. Aí estão a parte de crédito e consórcio, enfim. E aí ele bota o lucro líquido aqui, ó, ele deixa evidente, né, lucro líquido consolidado ajustado e lucro líquido da controladora. Ele deixa aqui evidente, assim, então assim, é muito evidente, tá claro, só não sabe quem não analisa direito. Verdade seja dita. Iniciamos o ano focados em nossas prioridades, encerramos alinhado com nossa estratégia de crescimento, longo de prestação, satisfação, blá blá blá. Mostramos a capacidade de navegar em um cenário macro turbulento, um cenário mais difícil. Segue firme no propósito de utilizar a tecnologia como vantagem competitiva, beleza. Falar do resultado, celebrou grandes marcas, recorde histórico de emissão do prêmio de seguros, 966 milhões, beleza. 15% a mais, distribuição de crédito, consórcio. Cara, tá trazendo os mesmos números aqui, atingido o trimestre naquele lucro que a gente viu, né, de 43% acima, ok? Bom, falando aqui que vai ser um ano mais difícil. Resultado, para celebrar, alongamos o cronograma de pagamento da dívida com a segunda emissão de debênture. Isso aqui é um ponto importante, vamos falar das dívidas. No valor de 300 milhões, reduzindo o custo financeiro de CDI mais 2,5 para CDI mais 1,9, abaixou o custo de servir a dívida. Beleza, então tranquilo aí quanto a isso. Agradecimento ao Wizards, né, os caras cresceram uma comunidade, né, Wizards. Ai, muito bom. Marcos Vinícius, beleza. Desejaram uma boa leitura? Não, desejaram uma boa leitura. Eu poderia desejar uma boa leitura aqui pra gente, não desejou. Mas vamos lá. Receita crescendo 11, EBITDA 13, lucro líquido 25. Só que, cara, aqui é o ponto chave. Ele fala, ó, lucro líquido consolidado e lucro líquido controladora. Ele deixa evidente, tá aqui, ó, 46 milhões. Esse é o real lucro da Wiz no trimestre. Enfim, bateu ali 111 de Interseguro, 167 de BRB Seguros, 297 da BMG, Wiz Corporate Omni, beleza, crédito consórcio operação menor, beleza, que a gente já viu. E assim, a gente para ver a margem, é uma margem de 32%, né, no primeiro tri. E quando a gente olha, né, que é a história da Caixa, cara, a Caixa era 90% de margem, né? Então, assim, é muito, muito, muito fora da realidade aquela margem, mas era o contrato que tinha e, assim, não é à toa que caiu tanto, né? E tá patinando, a Wiz tá patinando de lado. Aí que a gente já viu o resultado, vai detalhar resultado por resultado, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, headcount. O que é headcount? Headcount é o termo gringo, né? Os caras estão abrasileirando os termos, que é headcount, né? O nome count é contar, head cabeça, né? Pô, é o termo de contar funcionário, né? Se você parar pra ver, a Wiz não tem tanto gasto com pessoa, né? Qual é o gasto da Wiz que tem? Pô, a operação ali enxuta, não é que nem uma Petrobras da vida, que tem um estaleiro, uma Vale, uma empresa, né, que uma VEG ali e tal, com maquinário e... Pô, os caras têm um escritório, bota a gente dentro para trabalhar, fazer ligação, call, tal, é isso. O maior gasto da Wiz é com pessoa, né? Então, headcount, beleza, evolução do headcount nos últimos períodos, então, caindo o número de pessoas, né, deixando a estrutura mais eficiente, né? Beleza, parte de seguro a gente já viu. Parte de seguro é muito mais rentável do que o resto, né? Você vê, ó, margem líquida 50% contra 30%, contra 6%. Aí esse cara bota o runoff da Caixa, 94% aqui, né? É surreal esse resultado, né? Mas enfim. Aqui outro ponto legal também que eu queria mostrar: participação do segmento na receita líquida ex-comissão consolidada. Se a gente para ver em 2018, 45,38 dá 83% da receita vinha da Caixa. Aí aqui ficou 72%. Aí 2020, 70, 50, 60. Aí 2021 foi quando encerrou o contrato, ficou 50, 58, ficou 58. Aí agora baixou para 28, 24, 20, 19, vai reduzindo aos poucos, né? Antes mesmo de acabar, eles já tinham colocado mais receita de outros lugares aqui, como a gente pode ver. Mas note que ainda tem percentual da Caixa e note que ainda dá dinheiro para a Caixa. Isso aqui é um ponto chave, tá? Então, a Caixa ainda dá um dinheiro muito significativo, né? Ainda participa muito no lucro da Wiz, tá? Aí vai falar de linha por linha e tal. Eu queria falar aqui do endividamento, que é o último ponto que eu queria tocar aqui com vocês nesse vídeo. É um ponto muito importante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte do endividamento. É exatamente aqui, ó, pagamento de dívida. Se a gente para ver, voltamos aqui no Fundamentei, a gente vê que a dívida dos caras é 400 milhões de reais. E, na realidade, não é isso.
tá? Na realidade não é esse valor. Pedro, como assim não é esse valor? Porque se a gente pegar esses... Deixa eu ver qual é o calculador aqui. Vai dar muito próximo a isso, tá? Provavelmente não dê exatamente igual. Mas, ó, a gente vai pegar ali, ó, 63, vamos somar, é a primeira linha, né? 2025, 26, 27, 28, 29 e 30 de empréstimos e debêntures. 63 com 94, com mais 167, com mais 117, com mais 102, com mais 46. Ó, 500 e pouco, enfim, como eu disse, tem algumas atualizações ali no meio do caminho, mas o valor é próximo. Só que o que acontece? Eles têm aqui, ó, contas a pagar de aquisições. Esse AVP, contas a pagar de aquisições, eles não estão inclusos aqui, ó, tá? Não estão aqui. E dito isso, o pagamento ao WIS da dívida não é esse valor. A WIS tem ali 200, 400 aqui, ó. Só aqui tem 400. Aí o que acontece? Você vai ter que pagar esses 588 e ainda vai somar aqui, isso aqui vai dar uns 200, né? Vai dar uns 780 com mais uns 200 aqui aproximadamente. Cara, a dívida é bem maior, tá? Então, nos próximos 2 anos, você tem que incorporar esses valores aqui na sua dívida, mais uns 360 milhões aproximadamente nessa dívida aqui. Então essa dívida aqui vai para uns 700, 800 milhões aproximadamente. Então você precisa fazer isso para incorporar na dívida, tá? Então é muito importante. Isso aqui é outro ponto chave da WIS, tá? Você tem que se lembrar disso. Mas enfim, o WIS é uma empresa que passou por um momento muito complicado, tá melhorando e tem que saber analisar. Se você não sabe fazer isso aqui que a gente acabou de fazer, você não deveria estar investindo em nenhuma ação da bolsa. Pedro, por quê? Porque isso aqui é leitura de balanço, leitura de resultado de empresa, e isso é que faz uma boa análise. Não é você olhar preço-lucro, preço-valor patrimonial, ROI, e achar que você vai entender alguma coisa, porque vocês acabaram de ver na prática que não é tão simples assim. Aí se você quiser aprender a fazer uma análise como essa, e realmente em 8 semanas você sair de onde você tá, olhando PL, ROI, PVP, e realmente saber como analisar uma empresa da forma correta, identificar as melhores empresas por longo prazo, aí você vai no primeiro link da bio, porque no primeiro link da bio você vai entrar no IZT, que é meu curso de investimentos, onde você aprende do zero ao avançado como multiplica o seu patrimônio investido no Brasil e no exterior. Aqui do lado eu vou deixar o módulo 5, que é um módulo onde eu faço só análise como essa. Os alunos adoram o módulo 5, porque você tem diversas análises, igual essa aqui que eu estou mostrando para você lá, e você pode entender empresa por empresa, fundo imobiliário por fundo imobiliário, ação no exterior por ação no exterior, de como você faz a análise correta e realmente ali você identificar as melhores ações para colocar na sua carteira e ter resultados como esse aqui, por exemplo, do Pedro, que nos últimos 12 meses ali, que em 2024 conseguiu 75% de rentabilidade. Verdade seja dita, quem sabe fazer uma boa análise de empresa, sai na frente, consegue investir nos melhores ativos. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você é um investidor topo. Se você é um investidor topo, já desde o começo sabia que ia vir conteúdo porrada pela frente. Já deixou o seu like lá. Então, obrigado por chegar até aqui. É só o começo. Até o próximo vídeo.